Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Esse programa, ele tem a responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o assunto família não vem pronta, se constrói. Nós vamos conversar sobre esse tema no programa de hoje, vamos fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Que bom estar mais uma vez com vocês, né? Nesse programa que eu amo tanto, né? Falar sobre família, sobre relacionamento, é muito salutar, é muito saudável, né? E poder contribuir para que a sua vida conjugal, ela seja uma vida maravilhosa, agradável, né? Muito bem, família não vem pronta, se constrói. Isso é muito importante, né? Como base bíblica para a nossa conversa, eu gostaria de ler o Salmo 127 e o versículo de número 1, bem conhecida essa passagem, né? Que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127 e o primeiro versículo, né? É o versículo que nós tomamos como base, né? Para a nossa conversa no programa de hoje, né? Eu gostaria de começar exatamente a nossa conversa, né? Com você de uma maneira bem direta. Todo mundo sonha com uma família feliz, não é verdade? Né? Todo mundo sonha, se casa com aquele propósito, aquele projeto, né? De ser feliz. Ninguém vai se casar para ser infeliz, não. É casar para ser feliz, porque diz a Bíblia que melhor é ser dois do que um, porque se um cai, outro levanta, se um cai, outro aquece, e assim por diante, né? Muito bem. Agora, um lar em paz, um casamento leve, né? Um ambiente onde a gente tenha prazer de estar, mas na prática nós sabemos que nem sempre é assim. Todo mundo sonha com esse tipo de lar, né? Paz, leve, um ambiente prazeroso, né? Tem muita gente, meus amados, hoje, né? Vivendo dentro da própria casa, veja bem, mas sem alegria, aquela monotonia, né? Onde não há conexão, né? Apesar da tecnologia tão avançada, mas, pelo contrário, tem atrapalhado, sem paz, né? E talvez você que está assistindo esse programa, está pensando, ou esteja pensando, não era isso, né, que eu queria para a minha família. Eu sei que todos, aliás, que muitos, talvez estejam dizendo, eu não queria isso para a minha família, eu não pensava que fosse assim. Mas deixe eu te dizer algo muito importante. Família, como eu falei, não vem pronta não, gente. Ela se constrói, né? E eu vou muito mais além. Eu digo a você, ou Deus constrói, ou a gente se perde no caminho. Aí está o segredo. É uma construção, tem um alicerce, né? O namoro, o noivado e casamento. Aí por quê? As três fases.
namoro, noivado e casamento. Esse é o básico. Porque é uma construção, é um passo atrás do outro. Você não pode colocar o telhado sem fazer a base, né? Talvez por fora tudo aparentemente está bem, né? Ou seja, a casa está organizada, bem mobiliada, as contas estão pagas, a rotina do dia a dia está funcionando. Talvez essa seja a dinâmica, né? Mas por dentro, no miolo, em muitos lares tem um vazio, né? Em muitos lares, em muitas casas, em muitos casamentos tem uma distância. E principalmente tem um silêncio que incomoda. Apesar de que o dinheiro está tudo ok, as crianças estão no colégio, tudo mais dentro, né? Tem casal que dorme na mesma cama, mas já não conversa de verdade, né? Tem família que não discute mais os problemas, não porque está bem, mas porque já desistiu, não tem mais paciência, não tem mais coragem. E isto, meus amados, eu diria, isto é muito sério, porque quando o coração se fecha, aí a relação começa a enfraquecer. Mas eu quero falar algo ao seu coração. Eu quero dizer a você, Deus não desistiu da sua família. Tá certo? Você pode até estar cansado, querer desistir, achar que não tem mais jeito, mas Deus ainda está trabalhando. Sabe por quê? Porque Deus é o principal interessado no sucesso da sua família, do seu lar, né? Qual a aplicação bíblica que nós lemos a passagem bíblica? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que quer dizer isso? Ou seja, não adianta só o meu esforço como homem, como mulher, o esforço humano. Não adianta só tentar dar um jeito, não. Não, meu amado. Precisamos colocar Deus no barco da nossa vida. Se Deus não for o centro, nada se sustenta. É como você construir uma casa sem alicerce. Uma hora, ela não vai aguentar mais, porque não tem alicerce, não tem base. Vem a tempestade, vem o vento, vem o mar. Então, hoje, mais do que uma mensagem, isto aqui é um convite a você. A primeira coisa na reconstrução do seu lar, do seu casamento, é trazer Deus de volta para o centro da sua casa. Essa é a principal atitude, a primeira atitude que você tem que tomar. Convide Deus. Jesus foi um casamento em Caná da Galileia. Ele foi convidado. Imagina se Jesus não estivesse naquele casamento, que aflição maior teria acontecido, que desastre, porque faltou vinho naquele casamento. Vinho significa alegria. Então convide, né? Toma essa decisão e deixa então eu te falar uma coisa muito importante. Família não vive só de sentimento, né? Porque sentimento muda, né? Sentimento muda.
Hoje, meu amado, você está animado, mas amanhã nem tanto. Precisamos entender isso. Mas casamento, família, se sustentam em decisão. Temos que decidir. E amar é decidir. Amar é decidir. Ou seja, decidir continuar. Decidir cuidar. Decidir não desistir. Família não nasce pronta, se constrói. E é nesse contexto que você precisa exatamente se levantar, pôr a mão ao arado e batalhar pelo crescimento, pela fundamentação da sua família, do seu lar, do seu casamento. Porque só assim você vai ver que ele vai se edificar, ele vai se fortalecer e vai crescer. Vamos ao nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Família não vem pronto, se constrói. É o tema do nosso programa de hoje. Vamos dar continuidade, falando exatamente agora sobre os pilares, em que esta casa precisa ser edificada. Lá em Mateus 7,24, ele fala exatamente desses pilares. Diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora, deixa eu te dar algumas atitudes bem práticas, coisas simples, mas que vai lhe ajudar, que pode mudar tudo no seu lar, na sua família. O primeiro pilar: mude o olhar. Sim, pare de focar só no erro. Esse é um dos pilares que vai ajudar na construção da sua família. Por quê? Quando só se olha defeitos, o que acontece? Vai perdendo o amor aos poucos, porque só vejo falhas, só vejo defeitos e se torna um crítico. Comece exatamente a lembrar do que você admirava antes, daquilo que você te fez escolher. Essa pessoa, alguma coisa fez com que você escolhesse. Então muda o olhar, porque quando você mudar o olhar, o coração vai acompanhar. Você vai ver novos horizontes, Então pare de focar o erro. Esse é o primeiro pilar para que você construa, para que você edifique a sua família. O segundo pilar: gratidão. Gratidão. Ser grato, ser agradecido. Tem gente dentro de casa que só sabe cobrar. Aleluia. Só sabe pedir, mas não reconhece nada. O que o esposo fez, o que a esposa fez, o que o filho fez, nada. E isso, meus amados, isso vai desgastando, vai se deteriorando. Então, experimente começar a agradecer, em vez da ingratidão, Coisa simples. Obrigado por isso, Eu valorizo tanto você, Isso que você fez, transforma esse ambiente, É um pilar na reconstrução ou na construção de um lar, de um casamento, de um relacionamento.
O relacionamento não pode ter ingratidão, não. Tem que haver gratidão, né? O terceiro pilar, pare o ciclo da discussão. Por quê? Né? Sabe aquele negócio dentro de casa, né? Ele fez, foi ele que fez, ela que começou. Não. Pare esse ciclo, né? Porque isso não resolve nada. Ah, foi ele que fez, foi ela a culpada, foi ele o culpado. Não. Alguém precisa parar esse ciclo, né? E quem sabe, esse alguém é você, né? Você talvez sempre diga, ah, foi ela, foi ele que começou, não foi eu. Não, casamento não tem perdedor nem ganhador, os dois devem ganhar, fomos nós. Se você quer paz, comece plantando a paz. Outro pilar fundamental, outra coluna fundamental, aprenda a pedir perdão. E olha que isso aqui é muito forte na reconstrução. Perdão é uma coluna indispensável na construção de qualquer família, de qualquer lar. Muita família não acaba por falta de amor, não. Não se acaba por falta de amor, não, mas por falta de humildade, né? O orgulho separa, não esqueça disso, né? Mas o arrependimento aproxima. Então aprenda a dizer essas palavras que são tão simples. Eu errei, né? Me perdoa, né? Porque isso cura o ambiente, varre a sujeira. E outro pilar, mude o clima da casa, né? Tem gente que entra na casa e pesa tudo, né? Mas tem gente que entra e traz leveza, né? Entra e vai só mostrando os defeitos, vai só causando os problemas, né? Aí eu te pergunto, qual tem sido o seu papel dentro da sua casa, né? Você tem pesado tudo, né? Porque às vezes o milagre começa quando uma pessoa muda, né? Então muda esse clima, né? Outra coisa importante, né? Pare de competir. Sempre tem aqueles que ficam competindo, achando melhor. Família não é disputa, não. É parceria. Não é sobre quem está certo, não. É sobre cuidar do relacionamento, né? Casamento, meu amado, entenda, meu amigo, casamento é, acima de tudo, parceria. Não é competição, não. Quando um está fraco, o outro sustenta. Isso é aliança, né? E assim vocês constroem aquilo que vocês começaram, né? E finalizando, deixe-me falar agora a você uma coisa de coração, né? Talvez a sua família esteja cansada, né? Talvez você já tentou muita coisa e pensa até em desistir. Mas, meu querido, escuta isso. Não desista da sua casa, não. Não desista do seu casamento, não. Tenha paciência, né? Talvez rachou, houve uma rachadura. Talvez houve uma telha, quebrou. Mas há conserto, né? Há restauração. Deus não desistiu de você. Deus ainda pode restaurar. Deus ainda pode reconstruir. Deus ainda pode fazer tudo novo. Porque enquanto há vida, há esperança, né? Então, eu digo a você, concluindo, né? Construir uma família não é fácil, não, meu amado. Construir uma família dá trabalho, requer paciência, requer renúncia, mas vale a pena, gente. Vale a pena. Porque quando Deus entra no negócio, né?
O importante está aqui, o segredo está aqui. Ele está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, do seu coração, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Então, porque quando Deus entra, sabe o que acontece? Aquilo que estava quebrado é restaurado, né? Aquilo que estava frio volta a aquecer. E aquilo que parecia perdido ganha nova vida. Aleluia. Então vale a pena. Então guarde isso no seu coração. Se Deus estiver no centro, a sua casa permanece. Eu vou repetir. Se Deus estiver no centro, a sua casa, o seu casamento, a sua família, ela vai permanecer. Que Deus abençoe, meu amado, a sua família. Que Ele restaure o seu lar. E que a sua casa seja um lugar de paz, de amor e da presença de Deus. É assim que Deus quer, é assim que Deus deseja. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, né? Que você possa realmente ser abençoado mais e mais por Ele e que Deus tenha primazia na sua vida. Estamos chegando no momento final do nosso programa, agradecemos a sua audiência e gostaria de orar com você. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas e nosso casamento. Oremos então. Querido Deus e Pai que está nos céus, eu te louvo, Pai, te agradeço por mais oportunidade, Senhor, daqui estamos juntos, reunidos em família, Pai. Que Tu abençoe, Senhor, este programa, as pessoas que estão nos ouvindo, Pai, que eles possam, Deus querido, receber de Ti a graça, meu Deus, para a reconstrução, para o fortalecimento dos seus casamentos, das suas vidas. Pai bondoso, fica conosco, nos abençoa. Eu te peço, eu te agradeço, papai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe.